Então isso fica evidente para a gente na segunda carta, porque Paulo usa os mesmos termos e ele serviu de exemplo para Timóteo. Ele falou para Timóteo: Timóteo, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira. E ele fala no contexto, talvez em contexto imediato, não estou lembrado aqui agora, mas está dentro da segunda carta. E o Senhor é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha só, ele tomou as mesmas palavras, frases, expressões da primeira carta no final da segunda. Acontece que tem uma linha profética sendo estabelecida aí. E Paulo quer que o Timóteo entenda isso. Se Paulo falou para Timóteo na primeira carta: Timóteo, combate um bom combate e guarda o bom depósito pelo Espírito de Deus. Ou seja, manifesta tudo isso que eu estou falando para você. E na segunda carta, Paulo, sentenciado à morte, porque ele falou que estava prestes a ser entregue como libação sobre o sacrifício. É aquele vinho derramado sobre o sacrifício. E nós sabemos que tem contexto aí muito significativo, porém ele se encontra mais na história. Paulo morreu, é fato. E Paulo está falando: tá vendo, Timóteo? Eu falei para você combater um bom combate, né? Eu combati o meu. Vai morrer. Eu guardei a fé. O mistério da piedade é a fé. Completei minha carreira. E o Senhor vai guardar o meu depósito até aquele dia. Porque Paulo guardou o depósito do Senhor. E o que é guardar? É manifestar Ele para salvar as nações. Formar a igreja e salvar nações. E vice-versa também. Salvar nações e formar a igreja. Então o Senhor vai guardar o meu depósito. Ficou de exemplo para Timóteo. Compreendeu? Agora, o Pai depositou tudo no Filho. No batismo do Filho, você tem ali ele recebendo a plenitude do Espírito Santo. Como estava profetizado em Isaías 11, que sobre a raiz de Jessé habitaria o Espírito do Senhor. Aí tem aqueles 7 Espíritos. E o Filho depositou tudo isso na igreja. É um depósito, irmãos, bom depósito. E Paulo está falando disso. E a gente sabe que o assunto da menorá está envolvido aí. A gente sabe que em Zacarias 4, você vai ter ali 2 oliveiras, você vai ter, que são 2 testemunhas. Esses são os meus 2 ungidos que foram enviados por toda a terra. Essas 2 oliveiras vertem azeite de ouro na 7ª menorá. E lá em Apocalipse esse assunto está continuando e o Senhor está continuando o assunto e está fechando ele ali, está concluindo. Você vai ter isso tanto no Apocalipse 1, com as 7 igrejas, como no Apocalipse 11, com 2 castiçais, são as 2 testemunhas, vertendo azeite de ouro. É o bom depósito. Isso vai parar lá nas testemunhas do Senhor, irmãos. E elas vão salvar nações por causa desse bom depósito. O que o Senhor depositou na gente, nós estamos depositando nos irmãos. Esse depósito vai cair nas 2 testemunhas, ela vai depositar isso na igreja e nas nações. Entendeu? Então, o que você faz hoje, num trabalho do Senhor, através de um bom combate, porque não tem como fazer se não tiver um bom combate, isso vai ser, se você está guardando esse depósito que o Senhor te deu, e está desenvolvendo isso através de um bom combate, o Senhor também vai guardar o seu, para você não perder nada. Por isso que eu falo, você quer lutar para defender a igreja, uma igrejinha local, que tem ali alguma coisa sendo falada do Senhor Jesus, mas não conhece nada desses mistérios, cada uma defendendo a sua. Isso enquanto você está nessa, você defende essa, depois você vai para outra, agora aquela não presta mais e a outra que presta. Você quer ter esse bom combate? Aspas. Você quer que o Senhor guarde esse testemunho? Não é melhor você fazer um bom combate para que o que Paulo escreveu para Timóteo ensinar nas igrejas sejam manifestas? O Senhor quer restaurar isso. E o Senhor sabe, irmãos, que isso é só através de um bom combate. Não tem outro caminho. Muitas pessoas não vão aceitar esse testemunho, vão te abandonar. Isso está relatado até na vida de Paulo. Mas é um bom combate. É você guardando o depósito do Senhor. E por consequência, Ele vai guardar o teu.
Eu tenho certeza que o Senhor vai guardar o meu depósito. Isso que eu estou fazendo aqui é um início. A obra que o Senhor vai fazer é maior. Está alcançando pessoas. O Senhor está depositando essas coisas em mim. E pode ver, são coisas grandes. E eu estou depositando nos irmãos. Assim o Senhor vai levantar um time do mistério da piedade. Então é melhor lutar pelas coisas do Senhor. E não aceitar, não se conformar. Nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas renovar ele. Infelizmente as igrejas, elas estão conformadas, cada uma com a sua doutrina. Muitas pessoas não querem que as coisas mudem, porque você vai arrumar para sua cabeça conflito. Ou seja, se você não falar contra o calvinismo, se você não falar contra o adventismo, se você não falar contra nenhuma religião e pregar só o que você acha certo, você está se enganando, achando que está travando um bom combate, mas não está. Você acha que Paulo e Timóteo nos dias de hoje não iriam denunciar essas religiões? É lógico que eles iriam. Eles não iriam ficar, irmãos, vamos ensinar só o que é certo, só o que eu acredito aqui. O Espírito Santo é o que convence. Aí mistura um monte de coisa, um monte de caca, só para não arrumar para a cabeça. Não querem travar um bom combate. Irmão, se eu não falar aqui de nenhuma dessas religiões e ensinar de maneira bonitinha, como muitas pessoas querem, achando que eu estou fazendo certo, isso não é bom combate. Qualquer pessoa pode ficar no meu canal, um calvinista pode me ouvir. Aí ele vai ouvir, eu não reprovando ele assim, claramente, mas vai ouvir que eu estou dando uns toques assim, que eu creio diferente. Aí ele vai falar, vou reter o que é bom, mas vou ficar aqui. A mesma coisa com o pré, a mesma coisa com qualquer coisa. Ao ponto de que muitas pessoas vão ouvir e vão dizer assim, esse daí acha que é o dono da verdade. Só ele está certo e todo mundo está errado. Não estão entendendo o que eu estou falando. Não estão pegando nem metade da minha fala. Achando que o que eu estou falando e da maneira como eu estou falando não é ser longânimo. Longânimo não significa ser covarde. A mesma palavra que Paulo disse, Timóteo, repreenda com toda a longanimidade, porque haverá tempos em que não ouvirão a sã doutrina, por coceiras no ouvidos, eles vão se desviar, vão procurar os mestres deles para ouvir o que eles querem e vão se entregar a fábulas. No mesmo contexto de instrução que Paulo fala, seja longânimo, exorta com toda a doutrina, Paulo fala, bom combate. Entendeu, irmãos? Eu não estou aqui falando palavrão, amaldiçoando, nada disso. Isso é o que falam de você. E isso me mostra que é um bom combate, é um caminho onde eu estou certo. Tem como eu estar errado em algum ponto? Tem, não em todos os pontos. Escuta a minha palavra e veja se não está escrito na Bíblia. Veja se atrás de mim tem alguma placa adventista. Veja se tem alguma placa calvinista. Veja se eu represento a igreja presbiteriana, ou a igreja CCB, sei lá, qualquer coisa. Isso daí é a prova de que eu estou lutando pelo que está escrito. Não tem nomes de igreja. E é assim que o Senhor quer. É muito difícil isso acontecer, Luiz. Tá bom, a sua fé é essa, a minha não é. A minha fé é que as coisas irão ser restauradas. E tudo começa por algum lugar. Tem que ter um bom combate. Entendeu o que eu estou querendo passar para vocês? É isso que significa o bom depósito. Bom depósito, bom combate. Está tudo relacionado. Imagine uma linha onde você vê esses 3 pontos. Mistério da piedade, bom depósito, bom combate. São coisas que estão nas 2 cartas. Eu sei que tem essa expressão mistério da piedade, aparece só na primeira. Mas o bom depósito e o bom combate aparecem nas 2 cartas. E isso nos mostra algo não só para aquela época, mas profético. Porque o que nós estamos falando? De um bom depósito, sendo azeite de ouro, sendo fogo, 7 Espíritos do Senhor, sendo manifestado na igreja. Esse bom depósito, o Senhor vai fazer com as 2 testemunhas também. Elas vão manifestar isso através de um bom combate. E Paulo já falou na primeira carta sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo e ainda falou que na segunda vinda, em épocas determinadas, ela seria revelada. Então nós temos a linha da última semana estabelecida aí também. E se nós temos tudo isso, nós temos mais coisas, se você for prestar atenção. Nós temos
duas testemunhas nessa carta, tanto as boas como as más. Por exemplo, Paulo e Timóteo, eles são duas testemunhas dentro dessa carta. Eles são os dois personagens principais. É claro que o personagem principal é Cristo, mas eles representam a Cristo ali. É por boca de duas ou três testemunhas. Num olhar da revelação, por uma perspectiva, você vê Paulo e Timóteo representando duas testemunhas e guardando o depósito do Senhor e depositando isso para a gente. Isso é fato. Tanto é que você vê Paulo morrendo e Timóteo não. Claro que Timóteo futuramente morreu, mas ele não morreu junto com Paulo. Ficou ali para a gente uma parábola. É como Deus faz com Moisés e Elias, com Filipe e Timóteo, por exemplo, coisas que eu não vou contextualizar aqui para fechar esse vídeo de maneira mais rápida. Paulo representa os que morrem, Timóteo os que ficam vivos, manifestando o bom combate, manifestando o bom depósito. Se você olha isso por uma outra perspectiva, você vê como Paulo sendo um Cristo e Timóteo sendo a igreja. Paulo reanimando Timóteo, passando a tarefa para Timóteo, e Timóteo que levava essas cartas para a igreja, porque Paulo tinha morrido. Entendeu? Ainda tem mais coisas. Você vê também Paulo acendendo uma luz ali na cabeça de Timóteo, quando ele fala, e tu, ó homem de Deus? Homem de Deus, Paulo usa isso, sei lá, umas 2 ou 3 vezes, talvez mais. Mas, pelo menos eu consegui lembrar que isso é falado para Eliseu. É no contexto de Elias e Eliseu. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo, o Espírito do Senhor estivesse dando uma mensagem para Timóteo, dizendo assim, Timóteo, olha como Eliseu, ele desejava continuar o ministério, o diaconato de Elias. Ele insistiu para ficar, e aí ficou com a capa de Elias. Você, homem de Deus, deseja o mesmo. Paulo era como Elias, Eliseu, e Timóteo como Eliseu. Só que Timóteo começou a desanimar. A gente não vê isso na vida de Eliseu, né? Mas Timóteo começou a desanimar. Na segunda carta você vai ver vários aspectos em Timóteo, mostrando que ele estava desanimando. Mas ele não poderia se envergonhar do Evangelho. Era para ele reavivar o dom que foi colocado pelas mãos de Paulo, ou seja, pelo presbitério. Paulo fala isso na primeira carta, na primeira e na segunda. Então, nós temos ali dois homens em destaque, que são dois homens que perturbam o Evangelho. Emineu e Alexandre, está na primeira carta. São dois homens, duas testemunhas do mal. Esses homens são tipos. É como Deus faz com Abraão, Isaac, Jacó, Edom. Assim, cada passo e cada obra que eles fazem representam coisas no futuro. Hoje vai ter os Emineus e os Alexandre da vida, os quais falam de Jesus, mas pervertem a fé. Fala que a ressurreição já foi, causam danos na vida de Paulo, contrariando ele. E ainda, você vai ver que Paulo, na segunda carta, ele traz isso para um tema final. Era final, tanto na vida dele, mas representa também o finalzinho da nossa história. Como assim? Você vai ver que Paulo fala que tem pessoas que vão se opor ao Evangelho. Eles vão ter coceira no ouvido, irmãos. Sabe o que é coçar o ouvido? Eu não quero ouvir isso, mas estão falando de Jesus. E aí Paulo fala que eles vão se entregar a fábulas. Você sabe o que é fábula? Vou falar para vocês, porque eu quero ter um bom combate. O calvinismo é uma fábula. Não é só uma fábula, é uma coisa maldita. E as pessoas que sustentam esse depósito que o diabo fez neles e ficam depositando isso nas pessoas, o Senhor lhes dará a paga. O adventismo é uma fábula. O pré-tribulacionismo é outra fábula. Se essas pessoas não se arrependerem dessas obras, elas vão ter que dar conta disso. Ou no trono de Cristo ou no grande trono branco. Vai depender das suas obras. Então, isso é ter um bom combate. Se você é tímido para isso, irmãos,
saiba que você não está num bom combate. Olha para a vida de Paulo. Olha para a vida de Timóteo. Entendeu? O que eu vejo na Bíblia, o que é um bom combate? Eu não estou falando de uma pessoa de contenda, uma pessoa que fica buscando confusão. Não. Se eu estivesse defendendo alguma religião, você até poderia desconfiar disso. Ele está falando tudo isso, mas você sabe que ele é da igreja tal, né? Não sou da igreja nenhuma por isso mesmo. Por que você acha que o Senhor, na minha vida, designou isso? Que eu não fosse de igreja nenhuma? Para pelo menos você dar um voto de confiança no que eu estou falando. Não represento igreja nenhuma. Mas também, eu não estou excomungando todas as igrejas. O Senhor Jesus amou as igrejas lá no Apocalipse. Ele repreendeu até aquela que ele falou que estava morta. Você tem nome de que vive, mas está morta. Se arrepender, glória. Se não se arrepender, eu vomito pela boca. Tá vendo? Ele não amava? O Senhor Jesus não tinha longanimidade? Tinha, irmãos. Paulo tinha, era longânimo. Quando ele fala que Alexandre, o latroeiro, causou muito mal para ele, será que faltou algum fruto do Espírito quando ele falou que o Senhor lhe dê a paga? Você sabe o que quer dizer essas palavras, né? Eu estou morrendo, ele me causou mal. Mas olha, eu oro pela vida desse homem, que um dia ele se arrependa. Não, Paulo não falou isso, ele sabia para quem ele estava falando. Que o Senhor lhe dê a paga. Para os Gálatas, Paulo disse, eu quero que eles se mutilem uns aos outros. Ué, não tinha longanimidade? E tem mais pontos que vocês vão ver que Paulo sabe o que é longanimidade, o que é bom combate. Você vai ter que discernir isso. Eu quero que essas palavras cheguem nas igrejas. Já pensou essas igrejas abrindo as portas para essas coisas? Seria um lugar até que agradável para frequentar. A restauração não acontece de uma hora para outra, mas muitas não vão te ouvir. Então esse é o bom depósito. Nós temos uma linha estabelecida. Paulo falou que tais homens não vão ouvir, vão ter coceiras no ouvido, por causa das suas fábulas, das suas concupiscências. Aí ele fala que assim como Jambres e Jandres, não sei se eu falei certo o nome, mas são dois magos de Faraó, que resistiam Moisés e Arão, em tudo. Assim como eles resistiam Moisés, assim resistirão. Você sabe que Paulo está falando aí? Se você prestar atenção mesmo, Paulo está falando assim, olha Timóteo, presta atenção. É como se nós fôssemos Moisés e Arão. Esses homens vão resistir. Vamos levar esse assunto para o final, irmãos, porque Paulo chamou o último êxodo aí, o êxodo de Apocalipse 12. Vai ter falso profeta fazendo sinais, contrariando os sinais do Senhor. Compreendeu? Irmãos, eu fechei aqui para vocês o assunto do mistério da piedade, do bom depósito, ainda que eu não expliquei tudo lendo, né? E do bom combate. O resto eu vou fazer num estudo que eu vou abrir depois de amanhã, talvez. Não sei o dia certo, eu vou gravar em casa lá. Mas eu vou repetir praticamente tudo isso que eu estou falando. E depois eu quero mentalizar isso num mapa para a gente estudar, porque é muito importante. Então vai lá agora, na sua Bíblia, pega essas 3 expressões, os textos que eu vou deixar aí para vocês, estudem. Vocês vão entender o que é um bom depósito, um bom combate. E isso tem a ver com o mistério da piedade. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. E é assim, vou finalizar o vídeo aqui, tá? Deus abençoe. Fiquem todos na paz.